a centralidade de Jesus Cristo. Se você compartilha sua fé com pessoas que não são filhos de Deus, já deve ter notado que é relativamente fácil falar sobre o próprio Deus, sobre um ser superior ou uma inteligência acima de nós. E, às vezes, nos tranquilizamos pensando que a pessoa não está longe do novo nascimento porque ela admite a existência de Deus. Mas se a conversa avança para a pessoa de Jesus Cristo, não é incomum que a atmosfera fique mais tensa, que os rostos fiquem tensos e que uma certa hostilidade seja expressa em relação a nós. Francamente, isso é surpreendente e desconcertante. Nós, crentes evangélicos, estamos acostumados a falar de Deus e de Jesus Cristo ao mesmo tempo, sem fazer qualquer distinção. Ficamos surpresos com tamanha diferença na atitude de nossos interlocutores em relação a Deus, o Pai, em relação a seu único Filho, Jesus Cristo. Na realidade, esse não é um fenômeno novo. Ele existe desde a encarnação do Filho de Deus, desde a manjedoura em Belém. Jesus nasceu no meio de um povo que se orgulhava muito de ter sido escolhido pelo Deus de Abraão para ser seu povo escolhido. Durante seu curto ministério público de 3 anos e meio, Jesus foi temido e depois odiado pelos líderes políticos e religiosos do povo judeu. Embora multidões inteiras o seguissem para ouvir seus ensinamentos e se beneficiar de seus milagres, a grande maioria dessas pessoas acabou rejeitando e organizando sua crucificação por meio do poder romano. O apóstolo João escreveu: "Veio para o que era seu, e os seus não o receberam." João 1 versículo 11. No final de seu ministério, Jesus clamou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste." Mateus 23, versículo 37. Essa rejeição quase visceral de Jesus Cristo não é insignificante. Jesus Cristo, chamado em Gênesis 3 de a semente da mulher, é aquele que esmagará a cabeça da serpente, o diabo. Satanás é o príncipe deste mundo, João 12, versículo 31, o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, versículo 2. Portanto, não é de surpreender que esse ódio a Jesus Cristo seja revelado por um mundo que é globalmente governado pelo diabo. Mas, como testemunhas cristãs, não é suficiente estabelecer a existência de Deus e deixar as coisas como estão? A Bíblia diz claramente: não. O próprio Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, versículo 6. Então, em que consiste a centralidade de Jesus Cristo? Jesus Cristo é central em seu relacionamento com o universo. Jesus Cristo é, literalmente, o Criador de tudo que existe. A Bíblia começa com estas palavras: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Gênesis 1, versículo 1. Mas o Evangelho de João deixa claro que foi o Verbo, Jesus Cristo, que criou todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 2. Em Colossenses, descobrimos que todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. Por fim, em Hebreus, aprendemos que o Filho sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. 1 versículo 2. Portanto, Jesus não é apenas o Criador do universo e de tudo que há nele, desde suas incontáveis galáxias até a menor célula viva e o menor átomo. Jesus Cristo é sua causa primária, a razão de sua existência e a razão de sua continuidade. Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. O relato bíblico fala de um período de cerca de 6.000 anos, desde o Gênesis até os dias atuais. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu 2/3 desse período, cerca de 2.000 anos atrás. Mas esse foi o principal evento de nosso passado. Em Gálatas 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: "Mas, cumprindo-se o tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." Isso significa que uma época específica da história do mundo foi a mais propícia para a vinda do Filho de Deus. O mundo mediterrâneo desfrutava de unidade política e facilidade de locomoção graças à paz romana. A língua e a cultura gregas haviam se espalhado por todo o império. Por acaso, o grego é a língua mais adequada para expressar as verdades espirituais do Novo Testamento. Além disso,
por ser a língua mais difundida no Império, facilitou a disseminação da mensagem de Jesus Cristo por todo o mundo conhecido em apenas algumas décadas. Em nenhum outro momento da história do mundo, tantas condições foram reunidas para a divulgação do Evangelho. Esse momento, estabelecido por Deus para enviar seu Filho, foi escolhido pelos homens para dividir sua cronologia em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo é fundamental para as previsões divinas. Poderíamos legitimamente fazer a seguinte pergunta: por que Deus esperou tanto tempo, 4.000 anos, para enviar Cristo? Uma das razões está na importância das previsões no pensamento de Deus. O Eterno escolheu nos provar sua existência, sua singularidade e sua soberania fazendo previsões com bastante antecedência e garantindo o cumprimento delas até o último detalhe. Assim, durante os 40 séculos que antecederam a vinda de Cristo, o Senhor fez dezenas de previsões, escritas em todas as partes do Antigo Testamento e perfeitamente cumpridas pela vida de Jesus Cristo. Entre essas predições estão detalhes de sua origem, sua ascendência, sua tribo, seus antepassados, sua cidade de nascimento, sua curta estadia no Egito, sua cidade de residência, seus milagres, a atitude do povo em relação a ele, sua atitude e motivações, a conspiração para prendê-lo, seu julgamento, sua condenação e execução por crucificação, seu sepultamento e sua ressurreição corporal. O fato de todas essas previsões terem sido cumpridas ao pé da letra na vida de Jesus Cristo mostra, sem sombra de dúvida, que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que a Bíblia foi realmente inspirada por ele e não contém erros. Jesus Cristo é central por causa de seu ato único. Chamado de kenosis em grego, esse termo descreve o ato de esvaziar-se de si mesmo. Jesus Cristo é Deus, o Filho, vivendo eternamente com o Pai e o Espírito Santo, e sendo da mesma natureza. Mas para encarnar como um homem, Jesus se esvaziou de sua glória, de sua majestade e de muitos de seus direitos e privilégios, a fim de se tornar um homem de verdade, com as limitações humanas de fome, sede e cansaço. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse permanecido em sua glória, ele nunca teria vindo entre os homens, nunca teria pago por nossos pecados com seu sacrifício e nunca teríamos sido reconciliados com Deus e declarados justos perante ele. Por fim, como Cristo realizou esse ato único e indispensável, os seres humanos que confiam nele serão, por sua vez, transformados à imagem de Deus e participarão de sua glória. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós se fez pobre, sendo rico, para que pela sua pobreza enriquecesseis, 2 Coríntios 8:9. Aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Jesus Cristo é o centro da Trindade. A Bíblia é clara sobre a igualdade das três pessoas divinas que compõem o que chamamos de Trindade. Esse termo expressa a triunidade de Deus, um ser supremo, eterno e infinito que é a origem de todas as coisas, sem pecado. Deus é de uma só essência, mas ele se manifesta em três pessoas. No entanto, a palavra nos mostra o papel central de Jesus Cristo nos planos divinos. Com relação a Deus, o Pai, lemos que ele habita em luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver, 1 Timóteo 6 versículos 15 e 16. Mas a Filipe, que disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos bastará, Jesus respondeu, estou com vocês há tanto tempo e você não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. João 14, 8 e 9. Em duas ocasiões, Deus, o Pai, quebrou o silêncio para dizer, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. Portanto, Jesus é a única pessoa divina que se tornou visível para nós e que contemplaremos por toda a eternidade. Quanto ao Espírito Santo, ele é a pessoa divina que glorifica Jesus Cristo conosco, que nos conduz a toda a verdade, que recebe toda a verdade de Cristo para nos fazer entendê-la. João 16, versículos 13 e 15. Jesus Cristo é fundamental para o relacionamento entre os anjos e Deus. A Bíblia menciona três tipos de pessoas capazes de se relacionar espiritualmente e de possuir uma vida interior: o próprio Deus, o Criador, os anjos, seres poderosos e maravilhosos criados individualmente por Deus, e o homem ou a humanidade. Deus tem dois relacionamentos diferentes com os anjos e com a humanidade. No caso dos anjos, ele lhes deu uma alma e a capacidade de fazer escolhas morais.
Esses anjos vivem na presença de Deus e sabem que são seres criados para glorificar e servir a Deus. Portanto, eles sabiam tudo o que precisavam saber para fazer uma escolha moral sobre seu relacionamento com Ele. Obedeceriam e o honrariam ou desobedeceriam e desprezariam seu Criador. Motivado pelo desejo de ser como Deus, seu Criador, e, acima de tudo, de receber a adoração de seus semelhantes, o anjo querubim Lúcifer, o filho da aurora, decidiu se levantar contra Deus e se rebelar contra ele. Cerca de 1/3 dos anjos o seguiu nessa decisão, e esses anjos foram confirmados para sempre em sua escolha moral de serem inimigos de Deus e de se oporem a Ele, de lutarem contra sua vontade e seu programa em todas as oportunidades. A rebelião dos anjos caídos se manifestou contra Deus em suas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo nessa área, Jesus Cristo ocupa o lugar central. Antes de tudo, Ele é o Criador dos anjos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, Colossenses 1, versículo 16. Todas as classes de anjos estão incluídas nesses poderes do mundo invisível, já que os reis e governantes humanos são visíveis. Em segundo lugar, ele é o Senhor dos anjos escolhidos e o vencedor de Satanás e de suas hordas rebeldes. Em seu nascimento, os santos anjos anunciaram sua vinda aos pastores. Na época de sua provação no deserto, ele venceu as seduções de Satanás citando a palavra de Deus para ele. No final dessa provação, os anjos vieram para restaurá-lo, Mateus 4, versículos 1 a 11. Jesus, o Filho de Deus, foi ungido com óleo de alegria mais do que seus colegas. Ele é superior a eles em todos os aspectos, mas os santos anjos são ministros de Deus para ministrar aos crentes, Hebreus 1. Durante todo o seu ministério, sempre que Jesus estava na presença de um demônio, este corria diante dele para se dirigir a ele como Senhor ou Mestre. Às vezes, os demônios imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo, mas Jesus tinha autoridade total para se livrar deles como quisesse. Mateus 8, versículos 8 a 32. Todos os anjos caídos reconhecem a autoridade e a soberania de Cristo. Por meio de sua morte expiatória, Jesus despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente, triunfando sobre eles por meio da cruz. Colossenses 2, versículo 15. Ele os derrotou tão completamente que a imagem é a de um lutador nocauteando seu oponente, levantando-o acima de sua cabeça e andando pelo ringue para exibir sua vitória. Quando o Senhor Jesus retornar à terra, ele prenderá o dragão, Satanás, e o aprisionará no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Jesus Cristo é fundamental para a história do povo de Israel. Seguindo o chamado de Abraão, Jesus Cristo está presente como o anjo do Senhor. Ele chama Agar no deserto e preserva a vida do jovem Ismael. Quando 3 homens visitam Abraão, o principal deles é chamado de Senhor. Mas a única pessoa da Trindade que se torna visível e se encarna é Deus, o Filho, mais tarde chamado de Jesus Cristo. Na maioria das vezes, é pelo nome de anjo do Senhor que ele nos é apresentado no Antigo Testamento, como em Gênesis 18 e 19. Nesse texto, ele anuncia a Sara que ela terá um filho 1 ano depois. Ele informa a Abraão que desceu para verificar a imoralidade grosseira da cidade de Sodoma. Como o sobrinho de Abraão, Ló, morava em Sodoma, Abraão implorou ao Eterno que poupasse a cidade se houvesse um certo número de pessoas justas lá. O Senhor, com quem Abraão falou como se fosse outro homem, mostrou que tinha o poder de decidir se pouparia ou destruiria a cidade. Os outros 2 homens que acompanham o Senhor vão até a cidade de Sodoma, onde são acolhidos por Ló. Embora pareçam ser homens, o texto bíblico os chama de anjos, e eles acabam resgatando Ló e 2 de suas filhas da cidade antes que ela seja destruída. Na noite anterior ao temido encontro com seu irmão Esaú, Jacó lutou com um homem a noite toda. Gênesis 32, versículos 24 a 30. Embora Jacó tenha vencido a luta, ele implorou ao homem que o abençoasse. O homem lhe disse que seu nome mudaria de Jacó, trapaceiro, para Israel, príncipe com Deus. O homem o tocou na articulação do quadril, e Jacó passou a mancar daquele dia em diante. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois, disse ele,
Vi Deus face a face e minha alma foi salva. Gênesis 32, versículo 30. Depois de aparecer a ele na sarça ardente no momento de seu chamado, o Senhor prometeu a Moisés que enviaria seu anjo à sua frente para acompanhá-lo em sua missão de conduzir o povo de Israel à terra prometida. O Senhor disse: Eis que enviarei o meu anjo adiante de você para protegê-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Estejam atentos diante dele e ouçam a sua voz, não lhe resistam, pois ele não perdoará os seus pecados, porque o meu nome está nele. Mas se vocês ouvirem a voz dele e fizerem tudo o que eu lhes disser, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Êxodo 23, versículos 20 a 22. Esse texto mostra claramente que esse anjo, ou mensageiro, não é um dos anjos criados por Deus, mas uma pessoa divina, pela expressão meu nome está nele e pelo fato de Deus dizer: se ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu vos disser. Obedecer a esse anjo é obedecer a Deus. Portanto, é Deus, o Filho, antes de seu nascimento em Belém. O anjo do Senhor encontra Balaão na jornada para a terra de Moabe e faz sua jumenta falar. Números 22. O anjo do Senhor interveio para chamar Gideão como juiz e para anunciar o nascimento de Sansão. Juízes 6 e 13. Ele teve de julgar o povo de Israel durante o reinado de Davi. 2 Samuel 24. Ele encorajou e restaurou o profeta Elias antes de sua viagem ao Monte Horebe. 1 Reis 19. Ele destruiu o exército assírio que estava sitiando a cidade de Jerusalém. 2 Reis 19. Ele é mencionado várias vezes nas visões do profeta Zacarias sobre o fim dos tempos. Mas o versículo mais eloquente sobre o anjo do Senhor é este: em todas as suas angústias não lhes faltou socorro, e o anjo diante de sua face os salvou. Ele mesmo, no seu amor e na sua misericórdia, os remiu, e os sustentou, e os levou pelos dias da antiguidade. Isaías 63, versículo 9. Portanto, Jesus estava trabalhando em toda a história do povo de Israel. Jesus Cristo é fundamental para os tipos do Antigo Testamento. Muitos personagens do Antigo Testamento prenunciam aspectos da pessoa ou da obra de Jesus Cristo. Abel deposita sua confiança em um sacrifício de sangue e recebe o perdão por seus pecados. Noé constrói uma arca, um símbolo de Jesus Cristo, para se livrar do dilúvio do julgamento divino. A vida de José tem muitos paralelos com a de Jesus Cristo, o filho amado de seu pai, perfeitamente fiel e obediente. Vendido por seus irmãos, ele finalmente aceitou o governo da terra do Egito, extraiu a confissão e o arrependimento de seus irmãos, em seguida, concedeu-lhes o perdão e a realização em um lugar que havia preparado para eles. Moisés prefigura Cristo como líder de seu povo, libertando da escravidão e conduzindo a uma terra prometida de descanso e abundância. Josué, o capitão vitorioso, nos lembra de Cristo, que derrotou todos os seus adversários para beneficiar seu povo. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um pastor que se tornou rei, nos lembra de Jesus, o bom pastor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salomão, com sua sabedoria e riqueza, nos faz lembrar de Jesus Cristo, o grande rei que compartilha a preciosa cidade da Nova Jerusalém com seu povo. Tudo no tabernáculo nos faz lembrar de Jesus Cristo. O pátio de linho branco nos lembra de sua vida perfeita, que impede nosso acesso a Deus. Mas a porta bordada nos lembra que ele é a porta de entrada para Deus. No pátio, o altar do holocausto nos ensina que não pode haver perdão sem o sacrifício de um inocente. A pia nos lembra que devemos nos purificar para o serviço. No lugar santo, o candelabro de 7 braços nos fala de sua perfeição e luz, os pães da proposição sem fermento nos lembram de sua vida sem pecado e o altar de incenso nos lembra de sua vida de oração. No lugar santíssimo, a Arca da Aliança continha as tábuas da lei, as exigências morais de Deus, bem como o maná, o pão milagroso que desceu do céu, e a vara de Arão que floresceu, um símbolo de sua ressurreição. Acima disso estava o propiciatório, que deveria ser aspergido com sangue a fim de conceder o perdão de Deus, e que era negligenciado pelos anjos, símbolos da presença de Deus. Por fim, os tapetes que formam o teto simbolizam tanto a vida quanto a obra do Senhor. Do lado de fora, um tapete cinza de aparência comum, como era Jesus, embaixo, um tapete vermelho, simbolizando seu sacrifício.
Esse tapete cobria um tapete preto, símbolo de nossos pecados. Por fim, visível somente de dentro do tabernáculo, havia um tapete artisticamente trabalhado, composto de fios de ouro, azul, púrpura, carmesim e branco, símbolos sucessivos de sua divindade, sua origem celestial, sua realeza, seu sacrifício e sua pureza. Jesus Cristo é fundamental para a vida do crente. Se tivermos recebido Jesus Cristo como Salvador pela fé, a Bíblia é muito clara, ele será o centro da vida de todo discípulo. As metáforas são numerosas e evocativas. Jesus é o único caminho para Deus, ele é a verdade absoluta na qual acreditamos, ele é a própria vida do crente. Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo, e, se vivo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Se agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículos 20 e 21. Viver com ele torna a vida após a morte mais doce do que esta vida. Paulo escreveu: porque a minha vida é Cristo, e a morte, o meu lucro. Filipenses 1:21. Assim como um ramo está ligado a uma videira, o crente está ligado à vida divina de Jesus, a fim de dar frutos em sua vida. Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. João 15. Mas o relacionamento é ainda mais profundo. Jesus disse a seus discípulos: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A linguagem era espiritual, não física, mas o crente recebe e pondera, ou come e digere, o ensinamento, o exemplo e a vida de Jesus Cristo a fim de obter sustento espiritual. Na realidade, o cristianismo autêntico não é uma série de conceitos ou regras, é uma profunda intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. É também a vestimenta do crente. Somos chamados a despojar-nos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e revestir-nos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em santidade, que a verdade produz. Efésios 4, versículos 21 a 24. Entendemos facilmente que o novo homem se refere à nova natureza obtida por Deus em nosso novo nascimento. Mas essa nova natureza é literalmente Cristo em nós, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz em outra de suas cartas: revesti-vos, porém, do Senhor Jesus Cristo e não andeis ansiosos pela carne, para satisfazer as suas concupiscências. Romanos 13, versículo 14. Jesus Cristo é um lugar santo para todo ser humano que vem a ele pela fé. Todas as bênçãos e riquezas divinas são derramadas nesse lugar, como nos lembram os parágrafos iniciais da carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim começa uma enumeração dessas bênçãos divinas, eternas e inalienáveis. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou em seu amor para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele também nos tornamos herdeiros, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para que sirvamos para celebrar a sua glória, os que de antemão esperavam em Cristo. Nele vocês creram e foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Efésios 1, versículos 3 a 14. Se há um conceito claro na Bíblia, é que estar em Cristo é a bênção suprema que dá acesso a todas as outras. Estar separado dele é estar para sempre privado do favor e das bênçãos de Deus. É por isso que Paulo considerava que tudo o que ele era, tudo o que ele tinha e tudo o que ele poderia ter sido não valia nada em comparação com o privilégio de estar em Cristo. Filipenses 3, versículos 4 a 9. Ele é nosso exemplo supremo e insubstituível. Paulo, mais uma vez, dirigindo-se aos crentes das igrejas que havia fundado, escreveu a eles: corro para ganhar o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Portanto, ele estava totalmente comprometido com seu projeto de se tornar o mais parecido possível com Jesus Cristo, mesmo em seu sofrimento e morte. Assim conhecerei a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Versículo 10. Na lógica de seu impulso, ele exorta os crentes de Filipos nestes termos: sejam meus imitadores, todos vocês, irmãos, e orem para aqueles que andam de acordo com o modelo que vocês viram em nós. Versículo 17.
Antes desse chamado de Paulo, o próprio Jesus havia chamado homens para caminhar com ele, para acompanhá-lo, para vê-lo viver, trabalhar e reagir, e para serem seus imitadores. É disso que se trata o discipulado. Esse chamado vai até a entrega da própria vida por Cristo, porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Por fim, na Epístola aos Hebreus, Jesus Cristo é apresentado como o grande vencedor na corrida da vida heróica da fé. Assim, pois, nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o fardo e o pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que estimula a fé e a conduz à perfeição. Em troca da alegria que lhe estava reservada, ele sofreu a cruz, desprezou a ignomínia e sentou-se à direita do trono de Deus. Pois considerem aquele que suportou tamanha oposição a si mesmo por parte dos pecadores, para que vocês não fiquem cansados e desanimados. 12 versículos 1-3. Aprendemos todas as virtudes de caráter ao contemplar cuidadosamente a vida e o exemplo de Cristo. Ele é nosso único ponto de referência, nossa única autoridade confiável. Cada aspecto de sua vida, até suas menores palavras e reações, contém lições úteis e necessárias para todos que o contemplam. Só podemos progredir se examinarmos cuidadosamente sua vida e seu exemplo. Concluindo, seja qual for a reação das pessoas com quem falamos, nunca deixemos de proclamar e defender nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, versículos 32 e 33. Caros amigos, vamos manter Jesus Cristo no centro de nossas vidas.